pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do CoffeeCast. Hoje estamos aqui, tivemos a honra de ter a presença da doutora Melina Ferraz, dermatologista, que veio contar um pouco da experiência dela para a gente na constituição do seu consultório particular e como o digital foi importante para ela nessa fase, né? Nessa fase de saída da residência médica para a constituição da carreira profissional dela, né? Do início da carreira profissional dela. Isso. Obrigado, Melina, pela presença. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. E parabéns pelo projeto, viu? Precisamos levar essa discussão a muita gente, né? Da medicina. Obrigado. Estamos aqui também, novamente, né? Com o Dr. Abraão. Prazer. E Dr. Erlan. Vocês já conhecem. Prazer, pessoal. Hoje eu estou assumindo o posto dele. Poxa, meu não. Nossa. Então é isso, né? Nós somos médicos e o objetivo da gente é criar esse ambiente, né, de compartilhamento de conhecimento, de experiências, para que profissionais de saúde como a gente consigam ter a informação necessária para tocar a sua carreira, né? Basicamente, eu acho que todo mundo que termina a faculdade ou que termina a residência médica ou os demais profissionais que terminam sua formação sentem muita falta, e eu percebo muito isso na área de saúde, não sei se vocês concordam, mas sentem muita falta desse conhecimento, né? Conhecimento necessário para você entrar no mercado de trabalho, conhecimento necessário para você empreender o seu negócio sozinho, conhecimento necessário para você sair do técnico, que é o que você aprendeu durante a sua formação, para construir a sua carreira, né? E eu acho que a doutora Melina Ferraz é um grande exemplo disso. Ela, em apenas 3 anos de formada, ela construiu o próprio consultório particular. E hoje não dá mais plantão, né, Melina? Vive Graças só a no Deus. Consultório. Devia trazer um pouco da experiência e do conhecimento dela Lucelinho, antes de Melina começar, quais são as suas expectativas? Foi você que chamou a nossa colega Melina, né? Mas por que você chamou? O que é que você viu nela? O que é que você espera de ganhar? Porque eu quero aprender com ela, né? Eu também. Eu vi que ela é o dermatologista de renome. O objetivo Os bizus Brasil. para chegar Eu sei que hoje vou aprender bastante, mas por que você chamou? Para eu já começar a ficar aqui ligado já. Para você criar a expectativa também, né? Eu quero criar a expectativa, né? O pessoal aí também. Não, botem as criar. expectativas aí. Basicamente, a doutora Melina é médica formada pela Universidade de Pernambuco, e fez residência médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Isso. Né? E, na minha opinião, eu convidei a doutora Melina porque eu acho que ela utilizou o digital de uma forma excepcional para construir a carreira dela, para construir o consultório particular dela, né? Eu queria que ela trouxesse essa experiência para a gente, né? O quão o digital foi importante e quais as outras nuances, quais os outros conhecimentos interdisciplinares, né? Não técnicos da medicina e da dermatologia que ela se valeu para poder chegar aonde ela chegou, né? Eu acho que ela é um excelente exemplo. Mas então com ela a gente vai aprender como se comportar nos primeiros anos após a residência, né, Melina? E ela vai explicar pra gente como ela se tornou, né? Saiu da residência para se tornar multimilionária nos primeiros anos após a residência. Né? Vocês chamaram a Melina errada. A referência que ela é hoje, né? Mas vamos começar, assim, eu acho importante começar com a trajetória. Como é que foi, assim, a tua trajetória na faculdade? Como é que você escolheu dermatologia? Como é que foi a residência? Porque o conhecimento técnico, né? Aí depois a gente fala do conhecimento de marketing, de como fazer o consultório e tal. Como é que foi o começo, assim, da tua trajetória médica? Então, na faculdade toda, eu não queria dermatologia, né? Eu queria cardio, nada a ver. E eu fui levando isso até o 8º período, mais ou menos, que é quando a gente paga dermatologia, lá na UPE. E a partir daí eu fui gostando muito dessa área. E no internato, quando a gente tem a opção de ter o opcional, ali, o rodízio opcional, eu escolhi dermato para ver a real, de como é o residente, como é a vida do médico dermatologista. E rodei também cardio, 1 mês, né, na cardio. Aí eu decidi, né? Aí eu decidi por vários motivos, porque a dermatologia é uma especialidade, eu costumo dizer isso muito a quem me pergunta, que é uma especialidade que permite você fazer o máximo de coisas sem depender de ninguém.
Então, assim, você diagnostica a doença ali, com o dermatoscópio na mão, na hora. Você não precisa de muito exame. Se precisar de um exame complementar, que muitas vezes é a biópsia, você mesma faz, né? Tratamento, se for cirúrgico, você mesma faz. Então, a gente tem muito essa autonomia. Combinava comigo, com a minha pessoa, Melina. E fora que você tem múltiplas especialidades dentro da especialidade. Então, você pode fazer cirurgia, consulta, pode fazer a parte estética, você pode atender criança, adulto. Então, foi isso que me apaixonou, sabe? Fora isso, é óbvio, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, né? Comparada a outras especialidades. A gente consegue... Melhor do que cardiologista, então? Ou então, não se né? arrepende. Você fez a escolha certa, né? Primeiro pensamento lá sem dúvida. do internato. Rapaz, acho que é melhor vir pra cá. Então, foi esse conjunto, né, de coisas que me levou a escolher a dermato. E aí eu fiz fiz a residência, só queria aqui em Pernambuco, bem bairrista. Passei aqui e fiquei aqui, né? E aqui estou. Foi isso, gente, minha escolha. E assim, da parte técnica, assim, durante a formação, realmente não é fazer qualquer residência, vou fazer uma residência de dermatologia, mas o que você acha que é o diferencial, isso falando ainda do conhecimento técnico, né? O diferencial de você fazer uma boa residência médica, assim, da especialidade. Aqui em Pernambuco, todos os serviços são muito bons. Isso a gente tem esse privilégio, né? Todos, pelo menos na minha época, eram muito bons, então todo mundo saiu muito bom. Eu acho que a diferença que vai fazer é o quanto você se dedica na residência e o que você vai entregar quando você sai. Porque muita gente se perde aí. Quando você vai para o mercado, parece que muita gente esquece, né? Tudo que aprendeu ali na residência. Como é a consulta? Como é para ser? Como é o certo, né? Entregar aquele tempo que precisa entregar para o paciente, não fazer uma consulta de 10 minutos, sabe? Então, tem muitas coisas que se perdem quando você sai da residência. Mas eu acho que você fazendo uma boa residência, você se dedicando ali a cada pedacinho, não querer atropelar tudo, querer aprender logo estética antes de aprender as doenças, sabe? Você fazer bem feita a residência. Entendi. Então, antes de falar do pós-residência, se você fosse listar assim 2 ou 3 erros e acertos na residência, e como é que isso, o seu comportamento, os seus erros e acertos na própria residência, o que é que isso implica no pós, na sua vida atual? Eu acho que, assim, um grande erro que acontece, não só na residência de dermato, mas hoje no mundo médico a gente vê muito, é a pessoa colocar na frente toda a parte financeira, né? Ela querer ganhar dinheiro logo, querer faturar logo, ter uma clínica que fature muito, que ela seja famosa logo. Então, a pessoa correr atrás de coisas que não está no tempo dela, né? Então, o que eu falei agora, tem gente que entra na residência de dermato, quer logo aprender a aplicar botox. Gente, não é assim, entendeu? Tu tem que saber atender um paciente, a especialidade é uma especialidade médica, né? Que trata de doenças. Você tem que fazer aquilo bem feito, sabe? Então, eu acho que você pegar toda essa parte agrega muito para o paciente lá na frente. Então, tem um paciente que vai fazer procedimento estético comigo, eu identifico um câncer de pele nele, sabe? Antes de tudo, a gente trata primeiro isso. Você ganhou o paciente para sempre ali. Então, essa parte eu acho que não é para a gente querer atropelar, né? Sempre falo muito isso, gente, vai devagar. Até nessa questão de mídias sociais hoje em dia, né? Que a gente, hoje em dia não tem como não falar disso, mas às vezes até na residência a pessoa já está ali tentando criar conteúdo, já tá ansiosa por isso, né? Para vir pessoas seguindo, para vir pacientes. Calma. Então, você acha que na residência não é o momento de fazer marketing? Não acho. É o momento de aprender. Não acho. Eu acho que você tem que mergulhar ali, sabe? Aprender o conteúdo técnico mergulhada nele. É a minha opinião. Muita gente pode discordar, mas... E o Licélio? O Licélio é residente, né? Já faz marketing, o Licélio. Mas minha mídia não é tão técnica, não, né? Não é tão técnica. Não é, não. Eu sigo o Licélio. É normal, entendeu? É verdade. Boa. Mas tem gente que vai com realmente muita sede, pode, sabe? Verdade. Eu acho que é importante. Tem que manter o marketing. As pessoas têm que lhe conhecerem, né? Eu tinha Instagram também, só que não era voltado ao meu profissional, né? Só fui ter profissional 1 ano depois que eu acabei a residência. Você falou mais de um possível erro, né? Mas algum acerto, alguma forma de lidar com a residência que você acha que valeu a pena? O que é que você acha? Cara, eu acho que é isso, sabe? Você se dedicar a todas as mini áreas que tem ali. Não tentar... eu não quero isso pra minha vida, então eu não vou nem pro ambulatório disso aqui, não vou nem estudar isso aqui. Faça tudo.
Faça tudo. Por exemplo, a neurocirurgia tem oncologia, coluna, vascular, funcional, nervo periférico. Então, na dermatologia é parecido, você basicamente tem que aprender tudo. Só acho que é importante realmente, como dermatologista, saber todas as áreas, vai ser importante no futuro. Dermatologia a gente tem cabelo, tem pele, tem unha, tem a parte de cirurgia, tem a parte de pediatria, tem a parte de oncologia também. Tem muitas áreas, tá? Das doenças autoimunes, das doenças inflamatórias. Então, eu acho sim, para no mínimo você saber encaminhar, sabe? Vai fazer diferença lá na frente. Vai fazer toda a diferença. O paciente vai amar. Você falou, dar o diagnóstico de uma doença que poderia ter passado em branco, né? Exato. Um câncer de pele. Exato. Você vai fazer diferença naquele paciente se você encaminhar para a pessoa certa também. Ó, isso aqui eu identifiquei, não trato, mas vou te encaminhar para fulano que trata. Então, já fez diferença ali. Acho que vale sim a pena se dedicar a tudo. Na residência, é para isso. E quando foi, assim, talvez antes de tu terminar lá, deve ter sido, né? Que tu teve esse insight, assim, de, não, eu vou focar aqui nessa questão do marketing digital para realmente engajar na carreira aqui. Quando foi que tu teve essa visão, assim? Então, eu tinha muito preconceito. Juro, nem parece, Muita gente tem, né? Eu tinha muito preconceito, muita gente tem. Acho que isso é um pouco da formação da gente, que a gente escuta dos professores, né? Isso, a gente já vem escutando. A gente já segue alguém naquele período ali, que a gente vê o conteúdo da pessoa e a gente mesmo julga. Então, eu seguia alguns dermatologistas que eu não gostava do conteúdo que elas faziam. Eu tinha vergonha alheia. E aí, eu não queria ser igual. Então, eu era totalmente contra. Eu achava um absurdo, eu achava que tinha que ter mais regras, assim, para proibir mais coisas, tarará. E 1 ano depois de eu já trabalhando como dermato, aí eu pensei... foi no meio do lockdown. Eu 100% em casa. Eu parei de trabalhar, né? Eu parei. Porque meu trabalho era assim, né? ambulatorial, né? Estética e tal. Gente, parei 3 meses dentro de casa. Aí eu comecei a ver muito internet. E comecei a ver muitos absurdos. Então, foi a partir dos absurdos que eu via coisas, assim, surreais. Explodiu muito essa coisa de cuidados com a pele na pandemia. Muito. Aí eu vou falar porque eu preciso informar essas pessoas que isso está errado. Aí eu comecei daí. Não foi porque, eu quero captar paciente. Não foi porque eu quero ter muitos seguidores. Não, eu vou informar essas pessoas que já me seguem aqui. Eu vou informar elas dessa coisa que estão falando que é um mito. É aquela história de o bom médico tem que mostrar a cara para poder informar melhor a população, né? Enquanto muitos maus médicos e às vezes passam a má informação, né? Isso. Então você se viu na importância de falar, né? Tanto é que veio do meu pessoal, né? O digital tem uma coisa interessante que isso que tu falou tem a ver, que é o posicionamento, né? Quando você se posiciona, você vai achar um nicho. Vai ter alguém que é daquela tribo, vai ter alguém que se interessa por aquele assunto e aí você vai começando a crescer. E eu acho que isso vai direcionando os pacientes que chegam para você e vai convertendo depois, né? Aí você começou da forma correta, posicionando o que você acha que é certo, né? No Instagram você não querendo vender, querendo seguidor. Você cria uma turma, né? No Instagram. Exatamente, você cria pessoas que se identificam com a sua ideia. As pessoas que querem mais informações daquele tema, né? Você tem que saber isso. Aí vem muita gente, às vezes, preocupado com seguidores. Porque só tenho 500, que são as pessoas que já me conhecem. Sim, querida, fale para aqueles 500, sabe? Uma informação ali que tu vai dar que vai ajudar aquelas pessoas, a pessoa já te indica, a pessoa chega no teu consultório, a pessoa te compartilha, mas dê informação útil, né? Porque hoje a pessoa quer tudo para ganhar seguidor, às vezes não está nem sendo útil para aquela pessoa. Nesse ponto aí que você falou, assim, eu acho que tem muito tabu, não sei se é só o que eu penso assim, mas eu vejo muita gente falando dermatologia e cirurgia plástica no Instagram, né? Tem muita questão de TikTok. O que é que você acha assim? Quais são os limites do marketing, principalmente nessa área de dermatologia e plástica? Não só nessas áreas, né? Mas no marketing médico em geral, no Instagram. Fugiu muito, né? Isso fugiu total do controle e do limite de qualquer... Até do código de ética, a gente vê muita coisa. Mas eu sempre me posicionei não vou fazer certas coisas. Porque não é Melina, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente estava falando mais cedo de dancinha. Não vou fazer dancinha. Você não vai dançar. Não sou eu, minha gente, não vou fazer dancinha. E você vai do seu jeito, né? Você vai fazendo o que você vê que agrega para as pessoas que lhe seguem. Como o Licélio falou aqui, você vai criando uma comunidade. Então, por exemplo, os meus seguidores não gostam de dancinha. As pessoas a comunidade que eu criei não gosta de dancinha. Então, você vai agregando quem gosta do que você está fazendo. Né? Então, existe essa coisa muito, principalmente com dermato, principalmente com plástico, quem trabalha com estética,
de acabar o negócio indo para outro rumo, né? Eu não curto. Tem pessoas que fazem, eu não curto, não faço, e tem o meu público. Quem faz, tem um público que gosta, né? Eu acho que assim, o principal é você ver a questão ética, né? Realmente, às vezes, foge disso e não tem como ser diferente. E outra questão é, você tem que saber qual é o seu objetivo no seu marketing no Instagram. Você realmente está querendo fazer uma dancinha para ganhar uns 1.000, 2.000 seguidores a mais, mas o que é que você vai agregar nisso? Esses 1.000 ou 2.000 seguidores a mais só vai querer ele ver dançar. Ele não vai querer ver o seu conteúdo, a sua explicação, não vai trazer, não vai converter em pacientes ou em cirurgia, que é o nosso caso, né? Eles estão querendo ver brincadeiras, ver dancinha, então você tem que saber qual é o seu objetivo em estar fazendo um post, um story no Instagram, né? Até porque esse que chega para não lhe converter em paciente ou lhe converter em cirurgia, ele até atrapalha a entrega do conteúdo que você vai dar, né? É uma então, muitas vezes é melhor você ter 1.000, 2.000 seguidores que querem ver conteúdo, estão interessados, no nosso caso, em casos de coluna, no caso de Mel aí, em dermatologia, do que aqueles pacientes que querem ver só uma musiquinha, uma brincadeira, né? Acho que o marketing está muito atrelado a isso aí também. Exatamente. E quando foi assim que você percebeu que poderia unir essa questão de informar as pessoas e também juntar, logicamente, né, que a gente, quando faz uma formação durante vários anos, a gente quer também ganhar com aquilo, né? Então, quando foi que tu percebeu que queria também fazer para ganhar o teu espaço na dermatologia? Para não só informar, mas também captar mais pacientes, assim, como foi que tu se planejou na época que terminou a residência, se planejou para fazer essa questão do teu marketing? Então, chocante, né? Não planejei. Por quê? Foi surgindo naturalmente. Foi natural. À medida que eu tô ali, vamos lá, tem 200 pessoas que me seguem, do ciclo de amizades, meio médico, eu faço informação ali baseada em evidências, eu desmistifico uma coisa que a pessoa achava que era mito, viu que não, a pessoa achava que era verdade, viu que era mito. Enfim, você vai ganhando, né, confiança naquela pessoa, ela vai te vendo como uma autoridade e ela vai te indicar, ela vai aparecer no teu consultório. Então, foi muito natural e é uma coisa que eu digo sempre, para quem está montando consultório e tal, o meu consultório particular, ele foi montado pelo Instagram, simplesmente. Se não existisse Instagram, eu não estaria nele. As pessoas vieram de lá e continuam vindo de lá pelo que eu posto. E eu nunca patrocinei, assim, eu nunca fiz tráfego pago, né? Então, foi realmente natural. A pessoa vê um post legal teu, compartilha, vai compartilhando. Várias vezes viralizou conteúdo meu no meio dermatológico, das blogueiras de beleza e tal. Então, foi assim. Nunca precisei. Mas com relação a essa questão, tu falou do tráfego pago, né? Mas o que tu acha do tráfego pago? Tu acha que é uma coisa ruim ou realmente é uma coisa boa também? É uma ferramenta a mais? É uma ferramenta excelente. Tanto é que para o meu outro público da minha outra empresa, que é para médicos, sim, eu faço tráfego pago para médicos. Mas, assim, para o meu pessoal, para a minha galera, que são meus pacientes, eu nunca precisei. Realmente veio naturalmente. Do tráfego orgânico é suficiente, né? Foi orgânico. Que empresa é essa aí que você tem para médicos? Explica aí para gente. É a empresa que eu faço o meu Close Friends, que hoje é uma ferramenta que é o Melhores Amigos do Instagram. Né? Escondidas. Melhores informações. Melhores informações escondidas. As melhores informações são pagas. Exatamente. Vamos dar alguns spoilers. Dê pelo menos um spoiler aí para gente que não paga ainda. A nossa... pagar. Tem uma diquinha, o que é que tá escondido nesse Close Friends aí? Essa nossa conversa aqui tem muito do que a gente fala lá, né? Então, nossos seguidores então já tem pouquinho do Close Friends. Já estão tendo uma palhinha, exatamente. Então, a gente fala desde as burocracias para montar um consultório, regra de vigilância, burocracias mesmo, papelada, até formas de você conquistar o seu público. Eu acho isso importantíssimo. Quando a gente sai da residência, a gente sai com uma visão extremamente diferente, não sabe como funciona o sistema. Eu lembro técnico, que né? Erlan terminou antes de mim. Não. E aí quando eu comecei a trabalhar lá com o Erlan, e Erlan dava umas dicas, pede assim, é assim que pede uma cirurgia. Eu não sabia pedir uma cirurgia. Chegava um paciente para mim, no particular, né? Chegava um paciente para mim, você tem que colocar os códigos, colocar o material que você vai precisar, e você sai sem nenhuma noção do que você vai precisar no futuro, né? Você não aprende isso na residência. Sério? Então é importantíssimo você saber como lidar no pós-residência, né? Sério? Melina, você estava falando que começou essa questão do marketing digital de maneira despretensiosa e isso acabou convertendo para
como paciente para você e permitiu você construir seu consultório. Mas, assim, entre o término da sua residência e o início do seu consultório, você trabalhava, você começou a se inserir no mercado de alguma forma, ou você já foi direto para a questão do digital e da construção? Quando foi esse turning point, assim? Quando foi que você virou a chave e disse, não, eu estou aqui, eu trabalho... Você disse desde o R2 que trabalha como dermatologia. Isso. Quando foi que foi esse turning point? Não, agora é a hora de montar meu consultório. Mas esse momento antes foi importante, não foi importante? Em que ele contribuiu para você? Então, assim, eu tive 2 anos de trabalho como dermatologista antes do meu consultório, né? Então, desde o R2 eu decidi não dar plantão, que era a coisa que eu odiava. Era a coisa que eu mais queria me livrar na vida. E aí eu era concursada da prefeitura, pedi exoneração com a cara e a coragem, e eu decidi que eu ia pegar aquele volume de horas que eu dava e transformar em atendimentos dermatológicos. Mesmo que eu tivesse que atender não sei quantas pessoas a mais, né? Porque era atendimento ambulatorial, consulta. Então, eu trabalhava aos sábados em 3 interiores daqui, de Pernambuco. Fazia Orobó, Bom Jardim e Surubim, no mesmo dia. Eu trabalhava sexta à tarde em outro lugar, que atendia convênio, aqui em Recife. Então, eram todos os convênios, basicamente. Bradesco, Sul América, tarará. Então, eu pude ter a oportunidade de conhecer como eram os pacientes, esses perfis de pacientes, né? Depois, eu fui chamada para o consultório da minha ex-chefe da residência. Ela me chamou para trabalhar na clínica dela, que era uma clínica que tinha tudo, clínica que tem tudo aqui, né? Laser, tarará. E aí eu pude conhecer outro perfil de paciente, que é o paciente particular, que faz estética, que faz tecnologias, enfim, procedimentos injetáveis. E aí, depois disso, ter passado por tudo isso, eu montei na minha cabeça o trabalho ideal para mim. Que paciente eu quero, como eu quero fazer, né? Mínimos detalhes do que eu quero, de como eu acho que deve ser um atendimento de secretária, de como eu acho que deve ser uma marcação, de como eu acho que o paciente deve esperar na sala de espera. Tudo eu montei do meu jeito e comecei a ficar incomodada. Incomodada, até ser do meu jeito. E o meu jeito foi o meu consultório. E antes de você ter o seu consultório do seu jeito, você acha que tem assim um tempo médio que você tem que criar uma expertise, você tem que criar conhecimentos para então fazer o seu consultório? Você acha que a pessoa que já saiu já pode colocar a cara essa experiência tapa que você e já teve começar logo? foi importante no sentido de criar conhecimento técnico para isso e amadurecer um pouco na especialidade para isso? Importantíssima. Eu recomendo todo mundo a ter isso, sabe? Claro que você não vai se acostumar, tá? Mas você sair da residência, você já botar um consultório particular com toda a sua imaturidade, eu acho que não vale a pena. Acho que você tem que conhecer justamente isso que eu fiz, né? Eu conheci perfil de paciente, como é o mundo da dermatologia, como são esses pacientes, essas pessoas fora da minha residência, né? Então, acho importantíssimo passar por isso. E aproveitar também os consultórios que você trabalhar para aprender o que fica, né, nos bastidores. Justamente isso, de ter uma empresa, de como lida com secretária, de como lida com fechamento de caixa, com imposto. Tudo isso é importante. Então, aproveitar esse período para aprender essas coisas. Eu acho que assim, eu não sei se tu notou nessa época que você estava, mas eu imagino que seja importante você também identificar nessa experiência que você tem quais os problemas que aqueles pacientes têm, quais os problemas dessas consultas e desses pacientes, para até você depois oferecer uma solução para isso, né? Isso. E ser uma vantagem competitiva para você, né? Isso. Escutar. Eu escutava muito. Atendimento ambulatorial, você está conversando com o paciente o tempo inteiro, você escuta ele falar de outros que ele foi e não gostou. Gente, aproveita essa oportunidade e pergunta, fala aí tudo que você não gostou, por que você não gostou? Todo paciente meu, até hoje, vai fazer um procedimento, já fez alguma vez? Já, com outra pessoa. Teve alguma coisa que você não gostou? Gente, isso é essencial, né? Já ganha aquele conhecimento, né? Você ganha conhecimento para você ir melhorando sempre. Então, eu fazia muito isso. E uma das coisas que eu mais ouvia era queixa de paciente que tinha atendimentos muito rápidos, muito superficiais, muito paciente falando, mas nem me examinaram, nunca colocaram isso em mim, o dermatoscópio. Gente, é sério que coisa tá assim. Básica, né? Aí você vai ouvindo isso, você vai juntando para você oferecer. Toda especialidade, né? São coisas básicas. Isso. Uma coisa que tu comentou 2 vezes, que a gente até estava conversando antes, a questão a importância de você ter bons profissionais com você. Eu não digo não médicos, digo a recepcionista, uma secretária.
hoje em dia, né, a gente tem a nossa secretária. Então, qual é a importância que tu acha com relação ao médico ter um secretário, uma secretária para trabalhar assim de forma mais efetiva com você? Então, isso aí é essencial. É uma coisa que eu sempre peguei no pé, desde que eu coloquei o meu consultório, porque era algo que eu ficava, meu Deus do céu, eu queria fazer alguma coisa com a secretária que eu trabalhava antes, mas era da outra pessoa, sabe? Tá. Aí eu, não, gente, isso é o essencial. Eu já deixei de marcar vários médicos meus, eu como paciente, por conta da secretária, por conta do atendimento. Então, hoje eu tenho uma secretária que fica lá na clínica, presencialmente, e eu tenho uma pessoa para o WhatsApp. Porque eu quero que o meu paciente, ainda sem ser meu paciente, ele tenha já a melhor experiência no primeiro contato, no primeiro oi, né? E como vem muita gente do Instagram, a pessoa clica ali, já cai no WhatsApp. Então, vem muita gente que quer fazer uma pergunta ali na hora e a resposta na hora. Hoje é tudo assim, né? E se não responder logo, às vezes já está falando com outra pessoa de outro, de outro profissional, assim, ele vai escolher o que foi mais rápido, que mais atendeu melhor, né? Exatamente. Ô, Mel, e dá muito trabalho. Então, na parte do consultório, você não traz apenas conceitos técnicos, você acha que é tudo uma questão de experiência para o paciente, é isso? Qual é a sua visão em relação ao paciente? É só tratar aquela queixa dermatológica ou tem um contexto muito maior por trás disso aí? Isso aí, tratar a queixa do paciente, resolver o problema dele, é o básico. É o mínimo. É o mínimo. Seria o mínimo, Se né? você não fez isso, volte em algumas casas para depois volta você para a chegar residência, né? Volta, depois você vem aqui conversar. Mas não é o suficiente. Não é Tratar o o paciente não é o suficiente. Veja, a pessoa que quer oferecer, trabalhar, né, num consultório particular, ela quer que o paciente que tem um plano de saúde, que tem dermatos ali, médicos ali que oferecem, que o plano dela oferece, ela vai pagar uma consulta com você. Por que ela pagaria? Né? Então, acho que já começa daí. Tem muita gente boa no convênio que vai resolver o problema dela. O que é que você vai oferecer a mais? Então, isso entra desde o atendimento da secretária até a experiência da consulta em si, da espera, a pontualidade, por exemplo. É outra coisa que eu pego muito no pé lá na clínica, então eu sou extremamente pontual no consultório. Tudo isso e o pós-consulta. Você dá um atendimento assim, de excelência no pós. O paciente teve um problema depois com a medicação que você passou, esteja ali para ele, sabe? Tudo isso. Então, tudo isso influencia a experiência do paciente. Sua secretária responde o paciente ou só você que responde? Minha secretária responde. Quando é para falar coisa comigo, coisas médicas que tenham o sigilo envolvido, tem um e-mail meu, que todo paciente meu tem meu e-mail e manda quando ele quiser. Do problema que ele tiver, ele vai mandar para mim. Certo. E eu respondo a ele. Você dá seu número particular ou só dá o e-mail? Saúde, pela minha saúde mental. Eu dou meu e-mail. Aproveitar o final de semana. Mas, tem procedimentos que eu preciso. 24 horas ligado ali no... Tem procedimentos que podem complicar nas primeiras horas. Então, eu fico em cima. Mas ainda não é com o meu número. Sim. A gente fica em cima com o número da clínica, pedindo o contato por e-mail, tudo, mas não dou meu número, porque senão... Mas você vê que é possível você fornecer um serviço de excelência sem... Porque tem muita gente que fala assim, não, porque tem que dar o telefone. Eu particularmente, não sei se porque minha capacidade mental ainda está tranquila, mas eu dou meu telefone para todos os pacientes. Se pedir, às vezes eu dou sem pedir o meu telefone. Às vezes isso dá uma sensação de que, caramba, esse médico é quase como um amigo seu, entendeu? Perfeito. Dá uma sensação assim. Mas se você, através do e-mail, já tem essa entrega, o paciente se sente acolhido, isso é a questão de acolhimento, né? Como é que o paciente vai entrar em contato com você? Você tem uma secretária que já vai ter aquela primeiro contato, uma secretária que você treinou, né, para fazer do seu jeito, eu acho que já é o suficiente. Em relação a que você falou da secretária antiga para a nova, o que foi que mudou? Como é que era antes? O que foi que você mudou na estratégia em relação a isso? É que, na verdade, a antiga não era minha, né? Não era minha funcionária. Eu trabalhava na clínica de outra pessoa. Você queria mudar algumas coisas nela e não podia, né? Isso. O que foi que você Dinâmica mudou? de atendimento, né? Ajudar o paciente quer uma vaga para tal dia porque ele é de São Paulo, vai estar aqui em Recife nessa semana. A pessoa só responder, não tem, sabe? Não tem vaga. Não, gente. Então, assim, tem que ser um humano, não é um Faltou robô. o porém, né? É que nem marcar no aplicativo. Não encontrei a vaga, não tem a vaga. Pô, uma pessoa humana ali. E aí acabou. Vamos conversar, dar um jeitinho, sabe? Não só isso, mas assim, tem muita coisa. Essa coisa do cuidado do pós-procedimento. Ir lá perguntar
queria saber se você está bem pós-procedimento, a gente quer saber se está indo tudo certo, né? Não tinha isso. Enfim, possibilidades para o paciente, né? Quero fazer um procedimento junto com a consulta. Sei lá, outro ia dizer, não tem vaga. Entendeu? Não, a gente organiza aqui para que você consiga fazer os dois. São coisas que envolvem o contato humano, só isso. E tudo isso vai melhorando tanto a percepção de valor que o paciente vai ter da sua consulta, quanto a experiência dele, né? E às vezes o paciente, ele, em vez de sair insatisfeito, ou até satisfeito mesmo, sai encantado com sua consulta, né? Isso. E prova social, e indicação, e boca a boca, e aí só aumenta, né? Uma coisa que eu queria te perguntar... Pode falar. Só para continuar essa questão assim, de experiência, não sei se vai mudar de assunto. Não é incomum, é muito frequente. Eu e a gente tem a mesma secretária, né? E após os procedimentos cirúrgicos, quase sempre o paciente agradece e manda mensagem agradecendo não só pela equipe médica, que inclui eu, Erlan, os anestesistas dos Priscilas, falam muito bem, e da secretária Natália, do instrumentador também falam muito bem. Então é importante você montar uma equipe do seu jeito, pessoas que você conhece, né, tecnicamente e pessoalmente, porque isso vai ser essencial. Muitos pacientes chegam, a doutora Priscila, ela toca em mim, ela é muito gentil. E realmente Priscila é uma gentileza gigante. Então ela recebe muitos elogios e isso o paciente passa para o seu familiar, passa para outros amigos. A equipe do Dr. Abraão é excelente, todos falam com você, vai gerando a prova social, de forma né? humana, acaba e tratando a prova social. Tratando a família toda. Quando você vê, você já está tratando o filho, o pai, a mãe, a tia, a avó. que vão tudo pra você. Tem muitos pacientes que escutam a gente que sabem, né? Que a gente operou a mãe, operou a filha. Por quê? Porque você leva uma experiência, além da parte técnica, é a parte humana. Para mim, eu acho que a parte humana é tão ou mais importante do que o conhecimento técnico. Do que a parte técnica. Às vezes chega, também não foi incomum, mas chega pacientes que vêm, o paciente já foi para outro médico e vem para você. Você já fica um pouquinho assim, meio... uma situação um pouquinho chata, né? O paciente, todo paciente que quer uma segunda opinião não tem problema nenhum. Mas é um pouquinho chato você, às vezes, querer mudar a opinião do outro colega, é meio chato, né? Mas assim, chega paciente dizendo... que foi para outro colega, aí você pergunta, por que você não volta para ele, né? Foi operado, às vezes foi operado por outro colega, já foi operado. Por que você não volta para ele? Aí ele, não, doutor Abraão, porque eu mando mensagem para ele não responde, passa 3 dias, não responde. Então, é a parte humana, você tem que estar disposto a tratar bem o paciente, né? Isso é essencial. Acho que a pior coisa que o cirurgião pode fazer é pensar desse jeito assim, meu negócio é só operar. Operou e acabou, né? Eu opero bem, pronto. Exato. Eu vejo muito isso. O que me deixa com menos medo, logicamente que concorrência, né? Você sempre fica, né? O mercado de trabalho na neurocirurgia, né, no caso, está cada vez mais concorrido. Mas uma coisa que me deixa assim, um pouco mais tranquilo é que, tem muita gente, mas não é todo mundo que sabe tratar o paciente não da forma técnica, mas da forma como um médico, realmente. Então isso me tranquiliza um pouco mais, porque às vezes o cara é muito bom, mas não tem empatia, não trata o paciente daquele jeito legal. Então, assim, isso me deixa até um pouco mais tranquilo, né, com relação a essa parte, né? Com certeza. Isso são coisas simples, gente. Às vezes, explicar para o paciente a doença dele. Explicar. Porque eu tenho uma TV, né, no consultório, que eu botei a TV para poder projetar coisas e explicar para o paciente. Então, explicar a doença dele, mostrar a imagem dele. Isso aqui é sua pele, tá assim, desse jeito por causa disso. Explicar. Pegar a receita, entrega para ele. Explica, lê com ele a receita. Sabe? Detalhe do detalhe. Esse medicamento aqui, toma nessa hora, porque tal. Simples. Isso é muito simples. Mas falta. Isso era para ser o básico, né? Era para ser o básico, né? Isso. E para o paciente é tudo, gente. Por quê? Porque ninguém faz isso hoje mais. É verdade. É na correria, ali na... Então, não é difícil ser excelente. Não é. Hoje em dia tem até um conceito, tu falasse aí de explicar e tal, não sei o quê. Tem um conceito novo chamado Slow Medicine. Sim. Slow Medicine é a medicina que deveria ser, né? Que a gente aprende na faculdade. Slow Medicine é aquela medicina que você vai examinar, fazer anamnese e tal, não sei o que, explica. É a medicina que deve ser, tá ligado? Não era para ser o diferencial Slow Medicine, né? Não era para ter o curso de Slow Medicine. Exatamente. Era para todo mundo fazer Slow Medicine, que é medicine mesmo. E é o que o paciente quer, é o que vai encantar o paciente. Meu Deus, ninguém me atende assim. Mas por quê? Né?
Impressionante. Infelizmente, a gente sabe que, né, tem muita gente, né? Não só em medicina, mas outras áreas, né? Tem muita gente que faz medicina, às vezes, mais pelo status e não tanto por gostar. É aquele negócio de gostar. Se você não gostar... Se você não gosta, você não vai passar por aquela... Não vai conseguir ter essa empatia com Não vai conseguir. Quando você gosta, fica muito mais fácil, né? Oxe, fica muito mais natural. Fica natural, fica natural. Você gosta de conversar com o paciente, né? Rapaz, até comentando agora, até lembrei de um paciente que eu atendi em 2 semanas. Até fez uma infiltração recentemente. É uma vozinha, 80 e poucos anos. Interessante. Ela chegou para consulta, eu acho que foi um paciente típico assim, nunca atendi igual a ela. Ela chegou na consulta, eu acho que a consulta durou com uns 30 minutos. Eu acho que foi 29 minutos ela falando e 1 minuto eu falando. Ela falava nenhuma queixa, eu tentava explicar. Começava a falar 2 segundos, ela me interrompia. Doutor Abraão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não falei nada. Depois dos 30 minutos, ela me agradeceu demais. Ela só queria alguém para escutar. Por ter escutado, né? Por ter escutado. Indiquei o procedimento. Fiz a infiltração, que realmente ela tinha dor na coluna. Identifiquei nos exames de imagem. E examinando também, fiz o procedimento e ela até hoje ela manda mensagem quase todo dia agradecendo. Então você tem que ver o perfil do paciente e tem que atender os anseios do paciente. Aquela paciente ela precisava muito mais de ser escutada nas suas dores, no caso é a dor de coluna, mas provavelmente tem uma questão psicológica envolvida também. E talvez ela foi ali também para alguém escutar, tá certo? Então você tem que ser humano. Você não vai tratar só a dor daquela paciente. Então eu acho que ela foi tratada muito mais psicológica, apenas pelo fato de escutar. Eu acho que eu sou um pouco bom nisso. Sou paciente em escutar, tá certo? Do que só você fazer uma cirurgia ou um procedimento. Eu acho que quando você entende o que o seu cliente ou o que o seu paciente precisa, você conecta muito mais, né? Exato. E aí a confiança é muito maior, né? Confiança, então exatamente. vai confiar no seu procedimento, vai confiar no seu serviço. Uma coisa que a gente estava comentando até antes de começar aqui a conversa é que hoje em dia essas mídias sociais elas fazem com que a gente tenha até contato com paciente de outros estados. Tem paciente que fala comigo, que eu já comentei antes, do Acre, do Roraima, São Paulo. A gente operou uma paciente um dia desse que veio do Rio para operar aqui com a gente. Então, assim, como é a tua experiência com pacientes até de fora do estado? Como é que tá? O que é que o marketing tem... Né? A vantagem, né? A vantagem nisso, né? Minha gente, isso foi, assim, sensacional. Depois da liberação, né? Ficou. Porque eu faço muita telemedicina, bastante. Inclusive, é um tópico do Close Friends, né? Olha aí. Como fazer uma teleconsulta Mas de vamos excelência. aprender uma coisa mais. Spoiler. Porque já é muito difícil você estar distante, já não tem um contato humano, já não tem um contato olho no olho, né? Então, claro que você tem que fazer umas manobras ali para conquistar e deixar aquele paciente perto de você, né? Manter ele perto de você. Mas, enfim, eu faço muita telemedicina, principalmente Recife e São Paulo. Recife não, desculpa, Pernambuco, né? Interior de Pernambuco. Sim. E São Paulo. Tem um paciente, inclusive, de fora do Brasil, que nosso carimbo não vale nada, mas a pessoa, ela, às vezes, só quer uma orientação, né? Eu tenho uma paciente que ela é de Nova Jersey e ela tem a dermato dela lá. Mas ela fica fazendo teleconsulta comigo depois que acaba cada consulta dela lá. Porque ela quer simplesmente entender a receita, saber se eu concordo, sabe? A primeira consulta dela foi para entender o diagnóstico dela, porque ninguém lá explicou para ela. E ela amou, foi uma das que mandou mensagem depois, agradecendo. Agradeceu a secretária por ter encaixado, foi um encaixe ela no dia, ela estava desesperada. Agradeceu o atendimento. Então, assim, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade imensa, principalmente para as especialidades clínicas, que a minha depende, né? Tem a questão de procedimento também, mas dá para fazer muita coisa, ajudar muita gente. Criar uma rede, até você, sei lá, querer atender em outro estado, né? Tem uma clientela grande lá, você vai lá, passa um final de semana, quem é de procedimento, né? Então, assim, então, você ferramenta maravilhosa. Acha que a teleconsulta é essencial para o dermatologista, ou se a pessoa não quiser fazer teleconsulta, já consegue ter uma boa demanda, uma boa clientela de pacientes? Eu não acho que é essencial, não acho. Até porque dermatologia envolve muito procedimento, né? Às vezes procedimento clínico até, precisa de uma biópsia e tal, e também por causa do olho, né? Precisa muitas vezes você estar com o olho na lesão ali, você mexer na lesão, manipular. Então, tem suas limitações, principalmente para ver lesões com suspeita de malignidade, coisa de cabelo, tem as limitações, então não é essencial. Eu faço porque foi uma opção minha,
né? Uma opção minha de me conectar com, principalmente pelo Instagram, que tem muito seguidor de fora, me conectar com eles, permitir que eles tivessem essa experiência de uma consulta, né? Mas especialidades clínicas, que são essencialmente clínicas, sei lá, endocrinologia, por exemplo, eu acho que a pessoa está perdendo de não fazer. Concordo contigo. Agora, essa questão do olho que tu falasse, né? Nunca vai substituir 100%, né, o atendimento presencial, porque o exame físico, né, a anamnese ali é sempre mais acurado, né? Mas eu acho que dentro do digital, a telemedicina hoje, ela representa uma possibilidade de você atingir, como você falou, a área geograficamente distante de você. Porque, óbvio, todo mundo tende a se atender ou a buscar médicos que moram perto de você. E se você expande as possibilidades geográficas da coisa, você conseguindo se conectar com pessoas distantes de você, você pode até converter isso em até procedimentos. Isso. Como a Erlan falou, o cara veio do Rio de Janeiro se operar com ele. Então, é uma possibilidade a mais que eu acho que se você tem preconceito com isso, se você está deixando de usar, você está perdendo. Concordo, né? plenamente. E assim, você estando num ambiente, como a Erlan falou, que aqui é um ambiente concorrido, sobretudo para a neurocirurgia, se você pensa que a telemedicina pode expandir para geografias distantes de você, você está pegando, às vezes, lugares até sem concorrência nenhuma, entendeu? Exato. Sei lá, uma cidade a 100, 200 quilômetros de Recife que não tem um neurocirurgião, você tendo a possibilidade de ter um primeiro contato através de telemedicina para depois marcar uma consulta, talvez converter isso num procedimento, é uma opção excelente. Eu acho que o digital trouxe isso e isso é muito bom. E a gente, assim, tem muito... minha filosofia, né? É muito... A gente não sabe o dia de amanhã. Gente, a gente não sabe. Então, assim, eu posso estar aqui, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar viajando para, sei lá, para onde for. Eu tenho ali um computador na minha frente, eu posso atender meus pacientes, sabe? Então, assim, é uma oportunidade que o médico tem de estar com um computador e conseguir atender alguém, e acho que vale a pena você ir fazendo o seu nome, no mínimo. Você ter aquilo disponível, fazer ter a experiência já, né? E captar pacientes de fora. Principal, assim, benefício, sabe? De ordem prática, assim, quantos pacientes você tem, porcentagem de pacientes que você faz telemedicina, e desses que você faz telemedicina, quantos % mais ou menos você diz, não, eu tenho que ver pessoalmente na sua área, assim, dermatologia, daqueles pacientes, dá para você manejar só de longe, ou qual é a porcentagem que você precisa ver e tratar pessoalmente? Olha, eu tenho hoje, eu faço muito... Eu tenho um pré-consulta, né? Que a pessoa que vai marcar, a secretária, ela dá para o paciente um documento, um PDFzinho explicando tudo, como é e tal. O paciente ele já fica avisado que tem algumas queixas que a gente não vai conseguir resolver 100%, mas eu posso orientar. Então, ele já vai sabendo disso. E eu dou as orientações para foto. Então, ele tem que tirar foto sobre a luz tal, do jeito tal, e manda para mim antes. Isso é só para teleconsulta ou paciente também teleconsulta. Porque o vídeo da teleconsulta, às vezes, né? O celular, só às Deus vezes, má sabe. qualidade, né? Então antes eu quero ver foto no meu e-mail. Entendi. Então isso permite que eu consiga uma acurácia diagnóstica muito boa. Então o paciente que eu precisei ver pessoalmente, eu acho foi menos de 10%. Que eu falei que o paciente às vezes tem uma queixa de cabelo junto com a de pele. Cabelo é muito difícil, então eu sempre vou dizer que precisa de uma consulta presencial, sabe? É mais por isso. Mas as queixas de pele, não me lembro de nenhuma que eu pedi para ver pessoalmente. Com relação a uma coisa que a gente sempre... Quem faz muita mídia, né, social. O quanto que tu, no teu Instagram, tu expõe tua vida pessoal também, ou só estritamente profissional? Ou mostra que tem gente que gosta de ver a vida pessoal da pessoa e tal, mas o quanto que tu acha, assim... interessante expor também um pouco a parte pessoal ou só mesmo profissional? Eu exponho, não muito, mas exponho, até porque veio do meu Instagram, que eu já tinha, né? O do pessoal, então virou profissional. Eu sigo expondo, o pessoal sabe qual é o nome do meu marido, o pessoal sabe, já viu minha sogra, minha mãe, todo mundo. Minha sobrinha, bebê, posto direto. Só a turma se sente da família já, né? Sabem tudo. A gente tava falando de teleconsulta aqui, eu tenho uma paciente que ela é de São Paulo, é minha paciente de teleconsulta, nunca a vi na minha vida. E ela já conhece, né? Ela pergunta, tem as consultas, as consultas novas dela, de acompanhamento, ela fala, cadê a Tina? Fez 1 ano, né? A Tina é minha sobrinha.
a paciente que eu nunca vi. Então, assim, isso conecta muito. Eu acho que deixa você, o paciente conecta sentindo mais, que te conhece. Engaja mais, então. Engaja. As pessoas, com certeza. Os meus pacientes, os meus amigos não querem nem saber de mim mais. É só perguntar, cadê Tutuca? Ah. Todo mundo vê meu filho. Cadê Tutuca? Aí isso. fala que é o dono do Instagram agora. Eu não posso... Tem amiga minha que eu não posso postar foto minha, qualquer coisa minha. Oxe, sai daí, bota a foto dele. Mas cria uma conexão, né? Cria uma conexão. Assim, o paciente lhe conhece, né? Sabe como você é. Isso já cria uma questão humana após no seu atendimento médico. Tira aquela distância, né? É só uma coisa técnica. Deixa de ser aquela coisa engessada, né? Você vê que o médico é uma pessoa, tem uma vida, né? Exato. Igual a você. Então, isso já cria uma conexão, né? E é uma forma também de você mostrar seus valores também, né? A família, tudinho, né? Isso, valores morais. Conecta, né? Exatamente. Como gerir, assim, talvez né, tá finalizando um pouquinho, como tu faz para gerir o teu tempo hoje em dia de trabalho, família, atividade, sei lá, atividade física? Como é que tu faz para se planejar para manter uma atividade profissional ativa, mas ter também a relação com a questão familiar e tudo? Então, é a pergunta de milhões, né? Porque tempo é difícil. Mas quando eu comecei no consultório, era uma das coisas que eu queria, né? Era planejar perfeitamente o meu horário. Então, hoje eu deixo vários turnos livres. E aí eu tenho, por exemplo, para essa questão de mídias sociais, fazer post, por exemplo, vídeo, tarará. Eu tenho um dia inteiro, minha quinta-feira inteira é em casa, trabalho de home office, lendo artigo, porque eu não publico nada sem me atualizar. Então, assim, me estimula a estudar também. Sim. Instagram me estimula a estudar. Então é isso, tenho uma quinta-feira inteira e ainda tenho 2 turnos pela manhã livres nos outros dias. Claro que não é só isso, né, que eu faço, mas entra aí também. Final de semana também. Acho importante ter um dia todo livre para fazer o seu marketing, então. É porque, na verdade, não é só Faz isso. parte do trabalho. Eu faço também essa parte do Close Friends, que é a outra empresa, então eu tenho que me dedicar a isso. Se eu quero que cresça, sinto muito, né, tenho que me dedicar. Mas é muito tempo que eu perco, muito tempo. Às vezes você se enche tanto de trabalho e não tem aquele período para você pensar, né? Para você fazer um marketing de qualidade, você tem que ter um tempo ali, né? É um turno inteiro que eu gasto para fazer um post ou um vídeo. Porque você tem que ler os artigos, escrever o roteiro, se for vídeo, né? O roteiro da arte para mandar para design. É um turno inteiro, minha gente. Verdade. E não é algo que você pode delegar, né? Que a gente não, jamais. Não tem como delegar. Se tivesse um recado para as pessoas, assim, que vão entrar agora, não deixe na mão de agência. Por favor. Quebrar essa agência. Ela foi fazer essa pergunta logo no final do podcast. Isso aí você vai ter que voltar. A agência tem o papel dela. Quebrar essas agências agora. Vai ter que voltar outro dia para conversar sobre isso. Desculpa aí, agências, mas tem o papel. Não é, esse papel não é escrever o post. Muita gente mas pergunta. Tem coisa que não tem como delegar 100%, não. né? Tem muita gente que pergunta, Abraão, você que faz o seu. Me perguntam muito. Você faz suas postagens. Eu sempre respondo. Tem gente que faz, eu acho um pouco, assim, não natural. Você não cria uma relação de vínculo com quem está ali assistindo, né? Fica muito comum ali. A pessoa lhe vê no Instagram e sabe que não foi você que fez, né? Sabe que não foi a pessoa. Tu vai fazer um post de cefaleia. A agência vai escrever o quê? Ela vai tirar do Google, sim, seu paciente, se ele quiser, ele vai no Google Foi também. que nem um que eu vi essa semana que era assim, falando de um balão intragastro. Outra imagem. E a imagem era de um rim. Muito bom, eu vi esse. Essa daí viralizou nos grupos de WhatsApp, eu vi, quando eu vi, não é possível. Esse nem pro profissional conferir, veja. Conferir no mínimo, se tá tudo bem. Delegou 100%, né? Delegou 100%. Aí você já sabe que não é o médico que está fazendo, não é uma agência que está fazendo. É chato, gente, é chato. É chato, não gera um conteúdo de valor, não conecta, não engaja, né? E não converte, né? É ter por ter. Isso aí é ter por ter. É melhor não ter. Por obrigação. Economiza dinheiro. Você pode ter, mas com uma ajuda a mais, né? Melhorar sua questão dos posts, mas você tem que ter a sua personalidade no seu post, né? Você que tem que fazer. Melina, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, antes de fazer marketing digital, tu gostava de aparecer, tu gostava de fazer vídeo ou você aprendeu a gostar? Foi algo que você aprendeu a fazer? Muito bom. Eu não fazia, eu odiava. Meus primeiros posts foram todos só escrito. Demorei muito para aparecer. E deletei todos que eu fiz no dia. Achei horrível, me odiava falando, gaguejava horrores. Aí depois eu consegui fazer e editei cortando todos os meus... eu cortei todos. E hoje eu falo bem naturalmente, mas foi relação. Eu sempre fui tímida, não gostava de apresentar coisa em público.
Enfim. Tá, mas para começar, você acha que a pessoa já tem que ter uma expertise, já tem que saber falar, ou começa do jeito que sabe e vai aprimorando aos poucos? Você acha que tem que ter vergonha ou tem que, mesmo sem saber fazer, já começar? Tem que ir com vergonha mesmo. Vai com vergonha mesmo. Vai com vergonha mesmo, exatamente. E depois aprimora, depois melhora, né? Sempre como tudo na aprimora, vida, né? sempre aprimora. O que eu acho interessante, treinar. Uma forma de interpretar o marketing digital para médicos é assim. Às vezes eu percebo que é como se fosse uma onda que está vindo bem grande. E aí tem gente que diz, não, essa onda não funciona. E tem um bocado de gente funcionando. Um bocado de gente funcionando. Aí tá lá a onda, aí o cara diz, essa onda está errada. Ou você entra, ou vai passar por cima de você. Às vezes eu interpreto dessa forma. Interessante. Eu enxergo dessa forma, né? Não, gente, tem que ter. Pra todo novinho, eu digo, não, tem que ter, minha filha. Você pode não querer ter TikTok, Twitter, mas Instagram... Tem que ter, é obrigatório. Pode odiar. Você tá vendo a onda e você não querer surfar a onda com a onda lá na frente, não com todas as possibilidades. Não precisa, Isso aí não precisa, não. O doutor Abraão tava dançando essa semana, não tava, não? Não sei nem dançar. Se eu dançar, eu passo vergonha. Às vezes boto umas dicas lá até de nutricional, é só uma macaxeira congelada com fruta lá. Eu só sei fazer medicina. Fala, Abraão Masterchef, é uma macaxeira com... Todo dia já sabe. É o cará, ou é o frango e ovo e queijo. Todo dia. Mas é isso. E aí? Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação como começar, né, na carreira médica, né, hoje em dia, né, a questão do marketing médico. E agradecer a presença de Melina aqui para a gente. Só tenho a agradecer. Gente, adorei o papo. Acho que Melina trouxe bastante experiência, bastante conteúdo para a gente, né, de como o digital foi importante no início dessa carreira. A carreira de sucesso dela, né? Minha expectativa. Obrigada, as expectativas que eu tinha no começo foram superadas. Excelente. Eu só acho que o tempo é pouco, né? Para conversar. Exato. Ou vai ter outro dia. Teria que ter mais vezes, né? Quando Será terminar aqui, pelo menos aí vou vezes. conversar para pelo menos ter minha pele mais saudável, né? Ela saiu daqui com 3 consultas, né? Graças a Deus. Olha aí, minha gente, o marketing, entendeu? A todo momento. É muito whey protein, né? Creatina que a gente toma é cheia de espinha, o povo fica perguntando. Tem que dar um jeito disso. Mas obrigado, Mel. Depois a gente marca outro dia. Obrigado, Melina. Que isso, gente. Foi um prazer estar com você. Prazerzão. Até a próxima, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.